casa sente-se privilegiada com a presença dos senhores aí. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 351 do segundo período legislativo da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 5 de dezembro de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 5 do mês de dezembro do ano de 2016. Às 18 horas do dia 5 do mês de dezembro do ano de 2016, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, comparecendo os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum, havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada, a ata da reunião ordinária do último dia 24 do mês de novembro. Matéria do expediente. Fez a leitura de correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do vereador Artemio Tigara, projeto de lei de número 56/2016. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferre, projeto de lei de número 82/2016. Emendas recebidas. De autoria dos vereadores Djalma Santos Lazarotti, Arlan Guliani, Evandro Pegorari e Rui Corteganha, emenda número 1 ao projeto de lei de número 75/2016. E emenda número 2 ao projeto de lei de número 75/2016. De autoria do vereador Vilmarco Maceto, emenda número 3 ao projeto de lei de número 75/2016. E emenda número 4 ao projeto de lei de número 75/2016. De autoria dos vereadores Artemio Tigara, Edilson Massoco e Jadson Miguel Prudente, emenda número 5 ao projeto de lei de número 75/2016 e emenda número 6 ao projeto de lei de número 75/2016. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 12/2016. Projeto de lei de número 84/2016, projeto de lei de número 85/2016, projeto de lei de número 86/2016, projeto de lei de número 87/2016. E de autoria da vereadora Marilane Fermentos Tuani, projeto de lei de número 89/2016. Proposições recebidas. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação de número 336/2016 e indicação de número 334/2016. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Arlan Guliani, indicação do número 333/2016 e indicação do número 334/2016. Aprovadas por unanimidade de votos, sem discussão. Pequeno expediente, usaram da palavra o vereador Arlan Guliani e o vereador Rui Mário Corteganha. Ordem do dia. Em primeira discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar de número 8/2016. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei complementar 9/2016, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei complementar número 10/2016, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei complementar número 11/2016, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei de número 64/2016, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei de número 68/2016, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei de número 71/2016, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei de número 73/2016. Em discussão, usou a palavra o vereador Edilson Massoco, que solicitou vistas ao projeto, que foi aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei de número 79/2016, em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 80/2016, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei de número 81/2016, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. E o projeto de lei de número 83/2016, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. E de autoria do vereador Arlan Guliani, projeto de lei de número 74/2016, que também foi aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. E o projeto de lei de número 76/2016, em discussão usou a palavra o vereador Arlan Guliani e em votação foi aprovado por unanimidade de votos.
Ninguém mais desejando se manifestar e esgotar a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, para o próximo dia 6 do mês de dezembro de 2016, às 18 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências, projetos recebidos e também da matéria de expediente. Correspondências recebidas do presidente do INFRA, Vanderlei Teodoro Agostini, em resposta ao requerimento número 123/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Do senhor João Girardi, prefeito municipal de Concórdia, encaminhando a esta casa vários termos celebrados pelo município, conforme abaixo e em anexo descritos. E da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, prestação de contas relativa ao mês de novembro de 2016. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do vereador Devalma Santo Lazarotti, Arlan Guliano, Evandro Pegoraro e Vilmar Corteganha, emenda número 1 ao projeto de lei de número 75/2016. De autoria do vereador Devalma Santo Lazarotti, Arlan Guliano, Evandro Pegoraro e Vilmar Corteganha, emenda número 2 ao projeto de lei de número 75/2016, com parecer favorável da Comissão de Economia, da mesma forma que o projeto anterior. Ficando com a seguinte redação, devido a haver equívoco quanto à fonte de recurso. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 75/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Concórdia para o exercício de 2017. Na lei do orçamento anual, modernização urbanística, aplicações diretas, adiciona-se na fonte 139.0002, o seguinte: implantação de praças públicas nos bairros Vista Alegre e Industriários, no distrito de Santo Antônio e no Parque de Exposições Atílio Fontana. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, emenda número 3 ao projeto de lei do número 75/2016, com parecer favorável da Comissão de Economia. E também de autoria do vereador Vilmar Comaceto, emenda número 4 ao projeto de lei número 75/2016, com parecer da Comissão de Economia favorável, com emenda com a seguinte redação abaixo, devido a haver equívoco quanto à ação que deve ser na vigilância sanitária e não na vigilância de saúde. Ficando com a seguinte redação: emenda modificativa número 4 ao projeto de lei número 75/2016, que tinha a receita e fixa a despesa do município de Concórdia para o exercício 2017. Retire seu valor de 150 mil da dotação orçamentária do gabinete do prefeito e adiciona-se o valor de 150 mil para o Fundo Municipal de Saúde de Concórdia, no Fundo Municipal de Saúde, ações de vigilância sanitária, Fundo Municipal de Saúde. De autoria dos vereadores Artemio Tigara, Edilson Marçoco e Jardim São Miguel Prudente, emenda número 5 ao projeto de lei de número 75/2016, com parecer favorável da Comissão de Economia. E de autoria dos vereadores Artemio Tigara, Edilson Marçoco e Jardim São Miguel Prudente, emenda número 6 ao projeto de lei de número 75/2016, também com parecer favorável da Comissão de Economia. Proposições recebidas. De autoria do vereador Arlan Guliano, indicação de número 335/2016, em que sugere que serão realizadas melhorias e a limpeza da escadaria localizada no bairro Vista Alegre, que dá acesso à rua Carlos Gomes, no centro. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Arlan Guliano, indicação de número 335/2016, em que sugere que sejam realizadas melhorias e a limpeza da escadaria localizada no bairro Vista Alegre, que dá acesso à rua Carlos Gomes, no centro. Está em discussão e votação a indicação 335/2016, de autoria do vereador Arlan Guliano. Ninguém quer
querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 335/2016 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém querendo se manifestar, passamos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 8/2016, em que dá nova redação ao inciso 9º do artigo 2º da lei complementar número 129, de 24 de abril de 1997, e alterações, e que dá nova redação à lei complementar número 64, de 27 de maio de 1993, que criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, CONDEAGRO. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 8/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 8/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 9/2016, que acresce artigos na Lei Complementar número 479, de 9 de março de 2007, que rege a atividade do agente comunitário de saúde e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 9/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 9/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 10/2016, que institui o Serviço de Licenciamento Ambiental Municipal de atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito local, cria a taxa de licenciamento ambiental no âmbito do município de Concórdia e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 10/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 10/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 11/2016, que delega ao consórcio Lambari o serviço de licenciamento ambiental municipal de atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito local, denominado de licenciamento ambiental municipal, e da outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 11/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 11/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 64/2016, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, SIGA, e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 64/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 64/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 68/2016, que denomina prolongamento de via pública de rua Leonel Mosley. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 68/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 68/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 71/2016, que altera dispositivos da lei de número 4.378, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o ingresso do município no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 71/2016, de autoria do Poder Executivo.
Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de Lei 71/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 79/2016, que autoriza o município a adquirir área de terras. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 79/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 79/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 80/2016, que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 80/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 80/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 81/2016, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente no âmbito do município de Concórdia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 81/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 81/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 83/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 83/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 83/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do vereador Arlan Gugliani, projeto de lei de número 74/2016, que denomina via pública do loteamento Luiz Magro, do bairro Parque de Exposições. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 74/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 74/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do vereador Arlan Gugliani, projeto de lei de número 76/2016, que institui a campanha permanente de conscientização e de combate às hepatites B e C no município de Concórdia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 76/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 76/2016 está aprovado em segunda votação. Em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Artêmio Tigara, projeto de lei de número 56/2016, que declara de utilidade pública municipal o Esporte Clube Bangu. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 56/2016, de autoria do vereador Artêmio Tigara. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 56/2016 está aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, projeto de lei de número 82/2016, que denomina via pública do bairro Santo Antônio. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 82/2016, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas que nos acompanham, mas ocupo essa tribuna, senhor presidente, porque hoje vamos denominar uma rua no distrito de Santo Antônio e vamos dar o nome dessa rua com muito orgulho de Ludovino Codebella. E hoje aqui representado pelo seu filho, um grande amigo, Jorge Codebella. O seu Ludovino Codebella é de uma família
extraordinária, senhor presidente, uma família de muito caráter e muito trabalho no nosso município. E o mundo muitas vezes conspira a nosso favor. Hoje vamos dar o nome do seu Ludovino Codebella em Santo Antônio, onde tudo começou, né, Jorge? Começou lá, onde o seu avô com seu pai vieram do Rio Grande do Sul, como a maioria dos nossos avós, nossos pais, e pelo destino procurávamos uma rua e deu certo de ser em Santo Antônio, onde o seu avô, lá quando chegou, inclusive doou, aonde nós temos a igreja de Santo Antônio, a área de terras. Então eu fico muito feliz porque o seu Ludovino foi um grande comerciante em Concórdia, um sapateiro que começou o início de tudo, ajudou a desenvolver o nosso município. Hoje, parece que as coincidências estão sendo bastante interessantes. Hoje vamos aqui, em proposição do vereador Rogério Pacheco, homenagear os 70 anos, né, do Ser Sadia, aonde tem aqui no currículo do seu Ludovino Codebella, que foi um dos primeiros, né, sócios, né, do Ser Sadia. Então, vejam como as coisas acontecem de maneira bonita quando as pessoas trabalham, as pessoas se dedicam pela sociedade. O seu Ludovino foi uma pessoa também, um dos primeiros sócios da Associação dos Motoristas, um homem de muita fé, e deixou um legado para sua família, uma família de nome importante no nosso município, uma família que tem pessoas trabalhadoras, de caráter, pessoas do bem. Então eu ocupo essa tribuna para pedir o apoio de todos os nobres vereadores, porque muitas vezes nós pensamos que dar o nome de uma rua é um ato simples, mas pode ser simples aqui para a nossa questão legal, questão burocrática, mas para uma família que trabalhou, que fez o seu melhor e vai ter lá registrado o nome do seu Ludovino para o resto, né, da vida de todos os seus familiares, passar lá e ver isso, é algo muito importante, senhor presidente. O Jorge é um grande amigo de todos que estão aqui, é uma família de pessoas idôneas, de caráter, porque receberam isso do seu Ludovino. Então, são 4 filhos que eu peço aqui o apoio de todos os senhores, como eu sei que sempre foi dado, esse apoio quando nós denominamos ruas, mas eu tenho certeza com um carinho muito grande para a família Codebella. Então peço o apoio que nós possamos realizar esse ato, que é um ato justo, um ato de direito dessa família. Parabéns a todos, familiares Codebella. Continua em primeira discussão e votação, projeto de lei 82/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 82/2016 está aprovado em primeira votação. Como previamente acertado, no grande expediente, então, estaremos fazendo uma homenagem especial aos 70 anos de fundação da Ser Sadia. Portanto, suspendo a sessão por 5 minutos, para posteriormente iniciarmos a sessão em homenagem, então, aos 70 anos da Ser Sadia.
Mas só que tem que arrumar mais uma agora para suprir o solda, né? Tem quatro, agora tem que baixar por fora. Já estava abrindo caixa. Já estou a lona. Já vou lá, já melhorou para você. Não, você vê como os caminhos estão sendo organizados. Minha casa, lá fizeram as fotos. Aí já correu para o meio 20 para o prefeito não se fez bem, vai fazer da Câmara. É com você, isso aí. E as autoridades não devem ter esperado que área comercial. Viu, pessoal dessa vida? Ah, eu, diretor da família, o presidente da sessão, eu falo lá que é o. Não, pensei que era o Otário. Eu acho que é o Otário. É, o cara do secretário aí. Onde é que ele está?
Metemos? Podemos meter? Cita aqui. Em 30 segundos. Em 30 segundos, estaremos dando início, então, às homenagens dos 70 anos da fundação da Sociedade Esportiva e Recreativa Ser Sadia. Portanto, convoco os vereadores para que se façam presente novamente. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os presentes, aos vereadores, à vereadora. E nesta noite, então, a Câmara de Vereadores de Concórdia presta homenagem à Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia, Ser Sadia, pela comemoração dos 70 anos de criação em maio desse ano. A estrutura surgiu na década de 40 pelo incentivo do senhor Osório Furlan, que percebeu a necessidade de um local para os treinamentos da equipe de futebol de campo, formada dentro da empresa Sadia S.A. Na época surgiu também a necessidade de um local para exercer atividades de caráter cultural, cívico e desportivo, para promover a boa relação de amizade e companheirismo entre os colaboradores da empresa. Em 1º de maio de 1946, o senhor Atílio Francisco Xavier Fontana fundou oficialmente a Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia. No primeiro momento, o clube era de uso exclusivo dos colaboradores e também de seus familiares. Posteriormente, com o crescimento da cidade, foi aberto, então, a toda a comunidade. Com a ascensão do futebol de campo e com também um clube bem estruturado, outras atividades e modalidades começaram a surgir, como futsal, basquete, voleibol, tênis de mesa, bocha, bolão, judô, grupos de teatro, dança, música e também coral. O espaço foi se adaptando às várias demandas e grandes eventos sociais surgiram, como bailes, shows, carnaval e também uma boate. Em 1975 surgiram os primeiros clubinhos formados por colaboradores da empresa em suas áreas de trabalho. E com eles a Olimpíada Interna Sadia, a Olisa, uma das maiores Olimpíadas dentro de uma mesma empresa no sul do Brasil. Escolinhas esportivas foram criadas para incentivar os filhos e colaboradores à prática esportiva e também como categorias de base para as equipes principais. Grandes nomes do esporte nacional surgiram dessa base e percorreram o mundo em busca de seus sonhos. Grandes nomes da música brasileira também passaram pelos palcos do clube, entre eles o rei Roberto Carlos. Grandes equipes brasileiras pisaram nas quadras e campos da Ser Sadia, equipes como Flamengo, Grêmio e também Internacional. A Ser Sadia sempre levou o nome da empresa e de Concórdia para o Brasil e também para o mundo. Assim, solicita ao secretário Vilmar Comaceto que leia as correspondências recebidas, cite as lideranças presentes nessa sessão de homenagem e leia também a lista dos ex-presidentes da Ser Sadia, conforme relação enviada pela entidade. Correspondência recebida de Maria Luísa Lazarim, presidente da SIC, com o seguinte teor: a SIC cumprimenta a Câmara de Vereadores de Concórdia pela sessão ordinária que será realizada nesta terça-feira. Cumprimento também a Ser Sadia, que chega aos 70 anos de fundação e, com muita justiça, receberá essas homenagens. Nós da SIC aplaudimos a iniciativa e nos colocamos à disposição desta casa. Autoridades que serão nomeadas: Sr. Wagner Bé, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional; Dilmar Perim, superintendente, representando aqui o prefeito João Girardi como superintendente da Fundação de Esporte; Altair Pedro Sensolo, presidente da Ser Sadia; Rafael Menuti, gerente da unidade da BRF; José Cola, administrador da Ser Sadia;
e Alexandre Simeone, presidente da Associação Concordência de Futsal. Passamos agora à leitura da lista de ex-presidentes da Sadia. Atílio Francisco Xavier Fontana, Osório Furlan, Zoé Silveira Dávila, Elvio de Oliveira Flores, José Bruneto, Nelson Bonissoni, Osório Dalbelo, Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior, Lúcio Pogeri, Cleomar Luiz Piola, Marcos Gilberto Beure, Paulo Campos Magalhães, Túlio Leandro Altomajor Vaz, Fábio Coelho Dias, Rubens Renato Modena, José Miller, Sandre Juraci da Silva, Adilor Bússolo, Altair Pedro Sansolo. Era isso. Assim convido então para fazer parte da mesa o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, Diomar Perim, que neste ato representa o prefeito de Concórdia, João Girardi. Para se juntar à mesa, convido também o presidente da Sadia, Altair Pedro Sansolo. E ainda o secretário da Agência Regional de Desenvolvimento de Concórdia, Wagner Luiz B. E com a mesa composta, solicito ao vereador Rogério Luciano Pacheco, proponente da homenagem desta noite, para que faça então o seu pronunciamento na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero aqui também nesse momento aqui saudar o Diomar Perim, superintendente do esporte, que representa nesse ato o prefeito municipal João Girardi, saudar também o Wagner Bé, que é da ADR, né, Agência de Desenvolvimento Regional, também nos prestigiando nesse momento. Saudar o Altair Pedro Sansolo, que é o presidente da Sadia, né, colega de infância. Relembro dos nossos tempos ali na rua José Venâncio Finger. Uma saudação muito gostosa de fazer nesse momento pela nossa infância que vivenciamos juntos ali. Quero também aqui saudar a presença do Rafael Minuti, gerente da unidade da BRF. Saudar o Alexandre Simeone, presidente da Associação do Futsal, que também nos prestigia. Enfim, todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, senhoras, senhores. É um dia importante, né, que estamos aqui hoje para fazer essa homenagem. Claro, nessa noite, dentro desse espaço, né, que todos nós conhecemos nesses longos anos, né, mas uma noite de homenagem a esse importante espaço, mas que fica difícil não lembrarmos também, né, o trágico acidente aéreo com a equipe de Chapecó, fato esse que deixa de luto não só a cidade de Chapecó, como o estado de Santa Catarina, o Brasil e o mundo inteiro, né. Falando de esporte, nós não podemos deixar de citar isso. Entretanto, nesse momento difícil, temos que ser fortes e enfrentarmos essa dor, relembrando das coisas boas que o esporte, a cultura e o lazer nos proporcionaram dentro desse espaço que neste ano completa seus 70 anos de existência. Dito isso, pergunto, como ser concordiense e não ter pisado uma única vez em uma das estruturas mais conhecidas do município? Como dimensionar a contribuição e a importância desse espaço de esporte e lazer para a comunidade? Com certeza, essas duas perguntas não têm uma resposta finita, limitada, pois se direcionarmos as considerações à Sociedade Esportiva Recreativa Sadia, a Ser Sadia, perceberemos que muitas gerações e histórias passaram e ainda passam por lá.
uma estrutura gigante, mas não grande o suficiente para armazenar todas as lembranças e emoções vividas em 70 anos de história, comemorados em maio deste ano. O espaço foi mais um local para esporte, cultura e lazer. Foi fundamental e determinante para a formação de muitos cidadãos, suas escolhas de vida, projeção de futuro, formação de famílias e porto seguro para muitos sonhos, mas muitos sonhos mesmos. Inúmeros jovens tiveram ali o descobrimento de um potencial, ou pelo menos a imensa vontade de despertá-lo. A dedicação, determinação, persistência e o envolvimento com amigos e mestres atiçavam e ainda instiga a vontade dos jovens de ser um grande atleta. Mas muitos nem sabem que ser grande não significa ter êxito na modalidade, chegar a clubes de renommes e ser conhecido nacionalmente, mas sim registrar sua participação em um pequeno grupo de pessoas de forma a contribuir com a felicidade e o bem-estar de todos. Muitos foram longe, mas a grande maioria precisa ser lembrada pela imensa contribuição de apenas fazer parte da história. Nesse caso, a história da Ser Sadia e, consequentemente, do município de Concórdia. Nem mesmo o principal incentivador da estrutura, seu Osório Furlan, e o fundador Atílio Fontana, poderia imaginar tamanha importância e contribuição de um espaço na vida das pessoas que deles puderam e podem usufruir. Como medir a alegria do primeiro gol marcado por um menino que começou a treinar futsal há poucos dias, ou mesmo o primeiro drible que conseguiu dar em um de seus companheiros? Como não se emocionar com a primeira medalha conquistada, mesmo que seja em uma competição interna de integração? Como não comemorar um título tão estimado e aguardado por uma equipe que treinou por longos anos para chegar lá? Como não sorrir com um grupo animado de amigos que por algumas temporadas brincou o carnaval junto? Como não explorar emoções em uma festa de colação de grau ou um baile comemorativo? Como não aplaudir aos passos bem dados de uma coreografia cativante de um grupo de danças? Como não se empolgar com as batidas contagiantes de uma boa noite de dança e descontração em uma boate? Estas e tantas outras situações foram vividas dentro da Ser Sadia, considerada por muitos uma segunda casa. Imaginem, senhoras e senhores, se aquelas paredes falassem. Quantas lembranças e emoções naquelas quadras de assoalho, com arquibancadas de madeira, nas quadras coloridas de concreto, que com a retirada das redes, rapidamente se transformavam em um amplo espaço para festas e comemorações. Nos campos de futebol, que foram os precursores de toda a estrutura, nas quadras de areia, nos galpões das festas, na cancha de bocha, na pista de bolão, na academia e nos tatames de judô. Todos esses espaços têm suas histórias próprias, que representam muito na vida de cada um que por lá passou. São 18 mil metros quadrados de braços abertos para toda a população concordiense. Só tenho a agradecer aos idealizadores e aos diretores que por lá passaram e deixaram sua contribuição na gestão desse espaço. Minha juventude e adolescência foram vividas dentro daquelas paredes, sempre cercado com muito incentivo, afeto e determinação. Lá passei uma importante fase da minha vida. A Ser Sadia e todo o complexo envolvido pelo esporte me trouxeram muita felicidade. Hoje tenho muito orgulho em afirmar que fazer parte da história é um grande privilégio para todos nós que lá passamos. Portanto, muito obrigado por essa oportunidade. Quero desejar mais uma vez parabéns à Ser Sadia pelos seus 70 anos e boa noite a todos. Muito obrigado.
Convido o presidente da Sersadia, Altair Pedro Sensolo, para que se dirija à frente da mesa para receber uma placa de homenagem da Câmara de Vereadores. Convido o vereador Rogério Luciano Pacheco, proponente da homenagem, e o presidente desta casa, Mauro Mendes, para que façam a entrega da placa de homenagem à Sersadia, a qual farei a leitura nesse momento. Poder Legislativo de Concórdia, Estado de Santa Catarina. Homenagem especial. A Câmara de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, presta homenagem especial à Sersadia, pela comemoração dos 70 anos de fundação e contribuição prestada ao desenvolvimento social, cultural, esportivo e lazer no município de Concórdia. Concórdia, Santa Catarina, 6 de dezembro de 2016, assina mesa diretora. Nesse momento, então, convido o presidente da Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia, senhor Altair Pedro Sensolo, para que faça, então, o seu pronunciamento. A tribuna é sua. Boa noite. Senhor Mauro Mendes, presidente dessa Câmara, e gostaria de cumprimentar o senhor e, em nome do senhor, cumprimentar as demais autoridades, vereadores, o público em geral que veio prestigiar esse evento aí. Para nós da Sersadia é uma imensa satisfação e um orgulho muito grande por estar aqui presente nessa noite e receber essa homenagem. Graças à indicação aí do meu colega de infância, né, e vereador, e nosso futuro prefeito, o Rogério Pacheco, né, já agradecendo também, muito obrigado por lembrar da Sersadia e de toda a história da Sersadia. Como foi mencionado, a Sersadia, ela foi fundada no dia 1º de maio de 1946 pelo seu Atílio Francisco Xavier Fontana, e foi reconhecida como uma entidade de utilidade pública pelo governo do Estado, através da Lei 2916, de 26 de 11 de 1981. Nós temos lá uma visão e uma missão, né? A nossa missão sempre foi contribuir para a felicidade dos funcionários da BRF, seus dependentes, a comunidade, através do esporte e lazer, proporcionando integração a todos, além da cultura também vivenciada nesse espaço. A nossa visão é sermos um ponto de referência na comunidade e região como centro de esporte, lazer e cultura, ser reconhecido pelos seus usuários como um exemplo de excelência em atendimento e manter o patrimônio e a viabilidade econômica do clube. Gostaríamos nesse momento também de agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou do outro, contribuíram para nós chegarmos a esses 70 anos. Não foram poucas. Não gostaria de mencionar aqui porque certamente eu ia esquecer de muitas pessoas. Nós vivemos em sociedade, né? Não tem como viver sozinho nos dias de hoje. O espaço que tem na Sersadia também é uma edificação, mas se não tiver a frequência das pessoas que utilizam a Sersadia, também não teríamos
valor e não teríamos chegado aos 70 anos. Então, eu queria agradecer muito todas essas pessoas que diariamente passam pela Ser-Sadia para praticar um esporte, para ter um momento de lazer, enfim, para todas as atividades que são realizadas lá. A comunidade também foi muito importante ao longo do tempo, porque nós estamos no centro da comunidade, e a comunidade ajudou a Ser-Sadia a se desenvolver, né? Foram muitos os eventos aí, bailes, casamentos, aniversários, shows, carnaval, né? Isso tudo foi carreado de muita alegria, de muita convivência, importante para todos nós, como já falou o nosso colega Rogério Pacheco. E por fim, gostaríamos de agradecer de coração aí a todas as pessoas aqui presentes nessa linda homenagem aí. Muito obrigado, com certeza essa placa vai estar num local muito querido lá na Ser-Sadia para que todo mundo possa observar e, enfim, usufruir daquele espaço lá da melhor maneira possível. Muito obrigado. Bem, antes de encerrar, também quero, em nome de todos os vereadores e a vereadora, agradecer de forma democrática e com os reconhecimentos dados aos relevantes serviços prestados pela instituição ao longo de tantas décadas, né? E felicitar o senhor Altair, que continue trabalhando com todo o entusiasmo que lhe é peculiar, para deixar suas impressões nos anais da história, que com certeza será generosa consigo. E agradeço também às demais pessoas, e antes de encerrar naturalmente o momento, ressaltar a importância também da estrutura da Ser-Sadia para a Concórdia, não somente, mas para toda a região também. As lindas histórias esportivas, recreativas, culturais e de tantos eventos que ocorreram naquele local. Claro que envolveram muitas famílias concordienses e por isso não tem como imaginar o município sem esse importante espaço que projetou muitos atletas nacionalmente e recebeu também artistas que levaram muita alegria e momentos inesquecíveis a toda a população local e também regional. Nós, lideranças, só temos a agradecer e também reconhecer o belo trabalho desempenhado pela entidade e colocar essa Casa Legislativa sempre à disposição, dentro de qualquer natureza, para ser solidária em qualquer momento, em qualquer circunstância que eventualmente se faça necessário a ação dessa Casa Legislativa como base sólida da democracia e, acima de tudo, da liberdade de poder agir em benefício da coletividade. Agradeço a presença de todos e declaro então encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, dia 8 de dezembro, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. A todos uma boa noite.